Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Klabin poderia pagar para os investidores. A Klabin poderia pagar acima de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de KLBN3 daria o equivalente aí a um dividendo de mais ou menos, pessoal, extremamente alto, tá? Imagina aqui, ó, R$ 3 dividido por 4,10, você teria 73% de dividend yield. Fora também um bom potencial de valorização na ação da Klabin, que aparentemente, mesmo após a alta recente dos R$ 3,50 para os R$ 4,00, a ação ainda pode estar muito descontada, justamente por conta de que a celulose ainda está em baixa, temos o Ibovespa alta, a Klabin não ter acompanhado, e existe aqui um ponto que poderia fazer a Klabin dobrar para os próximos anos e trazer um excelente retorno para os acionistas. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso, sobre essa gigante aqui do setor de papel. Mas antes de falarmos sobre Klabin e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam com tudo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que, infelizmente, eu não possuo as ações da Klabin na carteira do canal. Porém, pessoal, é uma empresa que eu acompanho muito de perto, que inclusive é uma excelente empresa, uma gigante, né, do setor de papel, embalagens e celulose. Tanto que na bolsa, quando a gente compara com Suzano e Klabin, observamos que no quesito receita, ela consegue equilibrar um mix muito bem, tá? Ela tem tanto ali a parte de embalagens e papéis, que tem uma vantagem competitiva interessante, e também tem um equilíbrio com a celulose. Então ela nem é 100% celulose, mas também não é 100% papéis e embalagens. Ela aproveita esses dois mercados. Quando a celulose está em alta, a Klabin tende a se beneficiar, e quando está em baixa, a parte de papel e embalagens tende a beneficiar bastante a Klabin. Fazendo aqui um checklist da empresa, a gente observa que a dívida líquida dela vai começar a cair em breve, tá? Justamente pela conclusão do projeto aí, né? Puma 2. Agora que ela aparentemente concluiu seus investimentos, veremos aí uma redução da dívida líquida, mostrando que a Klabin pode entrar num novo patamar de colhimento, tanto dividendos como agora uma geração mais sustentável de valor para o acionista. Que quando uma empresa está investindo muito, pessoal, infelizmente, né, ela paga menos dividendo, o mercado tende a entender que já por ser uma empresa muito grande, pode não realizar investimentos tão interessantes. Mas agora que na verdade, ali, ponto de colheita chegou, aparentemente, né, a Klabin está pronta para gerar um valor bem acima da média. Antigamente, muitos achavam que Klabin a R$4 estava cara, porém, agora a percepção mudou. Pode ser que mesmo a R$4 a ação sim esteja barata. Por quê, Pablo? Ó, se você bater aqui numa olhada no PL, você vai pensar, nossa, Pablo, tá caro isso, pelo amor de Deus, 15 vezes lucro? Você não fala que tem que estar abaixo do PL médio para estar barata? É, pessoal, só que aí é que mora o pulo do gato. Por quê? Em empresas cíclicas, empresas ali com demandas inconstantes, justamente a gente olha pelo ponto contrário. É melhor que o PL esteja esticado. Não está errado de olhar por essa perspectiva de PL baixo, mas isso só funciona para empresas com demandas inelásticas. A exemplo, um Banco Itaú da vida, uma Sanepar, uma VEG, que acabam tendo receita crescente sem ter fator cíclico macroeconômico envolvido. A Klabin, por outro lado, ela é uma empresa cíclica, atrelado à volatilidade de commodities. Então, quando a gente olha, né, o PL mais esticado, o que denomina para nós? De que o L, o denominador do lucro, está em queda no curto prazo, abrindo espaço para aportes, porque o mercado ele tende a bater na cotação quando isso acontece. Perceba nos momentos passados, quem comprou Klabin com o PL esticado ganhou muito dinheiro. Lá em 2016, ó, a PL chegou, tá, em 2018 a 170 vezes, foi muito esticado. E desde lá pra cá, a Klabin gerou um baita retorno. Olha só quanto que custava a Klabin em 2000, tá? Mais ou menos ali em 2016, antes de toda a alta. R$1, a ação se multiplicou por 4, por 5 vezes quem comprou no momento de baixa. Então assim, pessoal, empresa de commodity é muito bom você comprar quando o cenário não está favorável. Porém, claro, você não precisa ficar tão isolado no PL. Você pode olhar também para o indicador que a gente chama de EV sobre EBITDA, que esse sim acaba funcionando muito bem
para empresa setor cíclico, porque empresa setor cíclico tem dívida, então a gente gosta de olhar para valor de firma sobre geração de caixa. Então, hoje a Klabin, ela possui um EV sobre EBITDA, ela tá tendo ali o quanto que ela tem de EBITDA anual, essa é que é a dúvida, tá? Para isso você pode consultar o Investidor 10. Pablo, eu não consigo acessar o RI, não tem problema, você pode acessar o Investidor 10, já tem tudo lá contabilizado. Hoje a Klabin, ela tem um EBITDA médio na faixa de 7 bilhões. Será que ela tá barata? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Se a gente pegar o valor de firma da Klabin de 51 bilhões e dividir por 7, temos um EV sobre EBITDA na faixa de 7 vezes. Então, qual que é a média? É ser cotada em 10. Temos desconto. Por quê? Porque para a Klabin hoje ser cotada por 10, descontando a dívida líquida da empresa, deveríamos ter a princípio um valor de mercado justo na faixa de 45 bilhões de reais, fazendo com que hoje a 25 bilhões a ação tenha que no mínimo quase que dobrar de preço, se valorizar 80% para ser cotado pelo seu real valor de mercado, considerando a sua geração de caixa. Então você já observa que a Klabin tá barata. Hoje ela deveria valer pelo menos, tá? A ação ordinária, pelo menos ali uns R$7, que inclusive foi o último topo que a Klabin atingiu num passado não tão distante. Isso que ela tinha uma receita bem menor, uma margem bem menor. Olha só quando chegou a Klabin no seu último topo de resultado, quando a empresa estava ali bombando com a celulose valorizando, né, tudo dando certo, bull market, a ação chegou aqui, ó, em quase R$7. Ela poderia ultrapassar esse topo novamente, pessoal. Então perceba que não seria nada irreal ver Klabin dobrando de preço. Por isso que eu acho que no quesito de valorização parece ser sim uma boa oportunidade. E para dividendos? Bom, a gente sabe que a Klabin segue com endividamento em queda, então isso abre mais espaço para pagamento de provento. Pablo, R$3 por ação? Já vamos chegar lá. Eu sei que você deve estar pensando, Pablo, você está viajando, tá mentindo pra gente. Pessoal, não tô. Fiquem comigo até o final, que eu já vou revelar esse segredo aí para vocês, tá bom? Pegando aqui, ó, temos ali 30% de payout. Por quê? Porque se a empresa começar a reduzir esse endividamento de uma maneira mais consistente, ela pode voltar a destravar mais valor ao acionista. Então, consequentemente, pense que ela vai ter 8 bi de EBITDA, supondo que ela cresça a uma taxa sustentável. Se ela tiver ali, ó, um repasse de 30% desse EBITDA na forma de proventos, isso nos dá 2,4 bilhões em dividendos para os acionistas. Se você dividir pela base acionária da Klabin hoje, que é de 6,24, você tem um provento projetivo de 0,38 por cada ação de Klabin, o que hoje, a 4,10, daria um provento equivalente a 9% ao ano. Perceba que é sim um bom provento. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Bom, 1 menos payout vezes ROIC. O ROIC médio da Klabin no longuíssimo prazo fica na faixa de 13% a 14% ao ano. Logo, ela pode crescer a uma taxa sustentável de 9% ao ano. Então, se você soma aqui, ó, com 9% de proventos, mais uma taxa de reaplicação, mais apreciação nas ações, Klabin pode te trazer no longuíssimo prazo 21% ao ano na média. Então perceba que o dividendo pode ser numa magnitude bem interessante. Isso para a empresa apenas manter seu EBITDA. E se o lucro líquido da Klabin voltar a crescer, esse PL vai reduzir. Aí você vai ter acertado em cheio, ter comprado a ação aqui nessas baixas, tá? Claro, já chegou a 3,50, mas pessoal, mesmo após essa alta, eu acho que a ação ainda segue bastante barata numa perspectiva de longo prazo. Quando você olha também pela métrica do preço justo do Graham, observando pela lógica do LPA, você pega aqui, ó, um LPA, né? Se você pegar EBITDA, mas Pablo, LPA pelo lucro por ação? Não, para a Klabin no caso tem que ser por EBITDA. Você pega 7 bi, divide por 6,24. Você tem aqui 1,12, 22,5 vezes 1,12, multiplicado pelo valor patrimonial que fica na faixa de 1,80, você tem aqui preço justo nas ações de R$6. Então você observa que a Klabin ainda poderia se valorizar pela lógica do Benjamin Graham, 68% na cotação. Pablo, então já sei, tá barata, pode se apreciar, uma empresa centenária, já existe há mais de 100 anos, tá passando por um ciclo ruim, mesmo assim ter conseguido manter margens altas, aumentar o seu resultado, pode pagar bons proventos. Tá bom, mas e o ponto principal do vídeo que você falou pra nós? Esses R$3 por ação. Pessoal, pensa da seguinte forma, se ela continuar pagando 40 a 38 centavos por ação, coloque isso aqui, ó, em 10 anos no tempo, você já tem R$4 por ação, mais do que você superou, né, os R$13, o que dividido por 4,10 você conseguiu aí, tecnicamente, 97% do capital reavido apenas com proventos. Fora que você reaplicou, teve valorização, então a ação pode gerar aí um excelente retorno para vocês no médio a longo prazo. É por isso que eu acho que Klabin hoje, mesmo após essa alta aqui, ó, pros R$4, eu acho que está barata, não está cara não. Não está de graça, como estava ali nos 3,50, mas está barata, pessoal. Se a gente olhar para longo prazo, para você que pensa há 10, 11 anos no tempo, parece ser uma opção
bastante interessante. É claro que com ela a 3,50 ela já estava gerando 25% ao ano, agora baixou para 21%. Mas não tá bom, pessoal? Você conseguir aí, ó, 21% ao ano numa empresa sólida como a Klabin, eu acho bastante interessante. Fora que agora, aparentemente a Klabin não vai ficar mais tão cíclica, tá? Como antes, porque ela tem diversificado o seu mix de receita na parte de papel e embalagens, que tende a ser menos volátil do que a parte de celulose. Então, a Klabin poderia ser uma boa empresa para entrar na carteira. Não aqui agora, até porque eu tô comprando outras ações, mas se acabasse as opções, tudo ficasse caro, é porque eu ainda acho que o Itaú tá barato, mesmo após a alta recente. Vejo aqui preço barato em BB Seguridade. Veja o preço barato em DBR Parts, as small caps ainda não foram devidamente precificadas. Então assim, pessoal, se essas ações não tivessem tão baratas, eu provavelmente estaria comprando o Klabin neste momento, tá? Porque eu acho que pro longo prazo pode ser uma boa decisão. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que eu sou investidor mais avançado, casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balança, cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, e mais importante, contém aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Klabin na carteira, mas eu acho que é uma ação que pode sim se encaixar aqui no portfólio. Se tivesse ali nos 3,50, 3,30, acho que até pensaria ali em adentrar na carteira com uma visão acumulativa lá na frente. Por agora não estou comprando porque eu vejo outras oportunidades mais interessantes. Mas eu acho que sim, no longuíssimo prazo pode ser uma excelente decisão. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!